Muito bem, você criou o seu personagem, você deu as características físicas que você queria e tudo mais. Depois aperfeiçoou mais um pouquinho e chegou até um estado que ficou legal pra ele. Mas você percebe uma coisa: falta algo que condiz com a personalidade dele. Falta o seu Bei. Bom, é isso que nós vamos aprender hoje. Com os conceitos do tipo ataque, defesa, equilíbrio e resistência que eu pus aqui à mesa, vou ajudá-los a guiá-los para fazerem os seus próprios parceiros, para os seus próprios personagens. Bom, primeiramente, nós temos que saber qual que é o conceito básico para um Bei ser de determinado tipo. Qual é o conceito básico para ser de tipo ataque, qual é o conceito básico para ser de defesa, e por aí vai. Para isso, eu primeiramente recomendo, antes de vocês assistirem esse vídeo, ou então durante assistir esse vídeo, isso dependendo, desculpa gaguejar aqui um pouco, dependendo de qual for o tipo de Bei que você quer pro seu personagem, assistam essa playlist aqui do Will, que ele fala a respeito um pouco mais aprofundadamente como que é a questão do conceito básico de cada Bei, qual que é a proposta de cada Bei, em questão de combos também. Mas nesse meu vídeo aqui eu trarei exemplos um pouco mais atuais, só que um pouco mais resumidos. Então, caso vocês queiram um pouco mais de informação, vão na playlist dele, vejam esses vídeos e também vejam aqui junto com o tutorial para vocês aprenderem a poderem fazer seus Beis. Vamos começar por algo fácil, por assim dizer. O conceito da resistência. Para isso eu peguei aqui o meu Cyclone Ragnarok, que é bem basicamente isso. Como podem ver, olhando também de lateral principalmente, ele tem uma estrutura um tanto quanto pequena, talvez às vezes, sendo que tem versões que ele é mais alto. Mas em seu resumo, Beis de resistência são geralmente pesados, não muito circulares, tendo alguns pontos de contra-ataque bem fortes, como por exemplo esse aqui que realmente é poderoso. Tem uma estrutura que realmente dá a eles uma aerodinâmica para poder girar muito mais, como Beis de tipo resistência. Tem esses discos também pesados e uma ponta pontiaguda, uma ponta que ajuda ele a se manter mais tempo girando. Porém, de travas não são os melhores desse tipo. Pensando nesses conceitos e a respeito de que eu vou querer botar como mecânica para o meu próximo Bei, eu fiz essa silhueta aqui aleatoriamente e vou ajudar com essa silhueta, né? E vocês também me ajudar um pouquinho a fazer um Bei aqui agora mesmo. Mas Pedro, você pegou um Bei da Might Battle e também você pegou outros Beis, todos Sparking. Não vai ter problema ter essa diferença de relações de sistemas e tudo mais quando eu fizer meu Bei? Não, não vai ter. Pelo contrário, essa questão de características, de formato de cada peça, você vai se adaptando conforme a questão do sistema. Sim, é bem diferente talvez até você fazer um core gigantesco com essa expansão e essa lâmina assim, a Blade, do que fazer um chipzinho com essas questões do chassi e tudo mais. Mas vocês dão conta, eu sei disso. Não é tão complexo quanto parece adaptar o formato de chassi e tudo mais para transformar em um formato que possui um disc novamente. Até porque também tem uns chassis singulares, então eles meio que adaptam um pouquinho disso também. Ok, de começo, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é, se forem fazer o Bei, não façam ele em nenhum sistema. Tipo, simplesmente façam eles com os encaixes para Bei Burst e é isso, e façam ele. Aí, a segunda coisa, pensar na temática do seu Bei. Bom, com a ajuda do meu irmão, eu pedi umas dicas de alguma criatura e ele falou um rinoceronte. Bom, como eu tava sem ideia, aceitei. Esse foi o primeiro Bei que eu fiz. Eu botei a mecânica dele de, na parte onde seria o chifre do rinoceronte, abrir uns espetos pra poder ser ponto de impacto ou até mesmo retrair, já que é um Bei de resistência. E olha que ele é bem circular também. Tendo alguns poucos detalhes aqui e ali, né? Mas é a primeira versão dele. Com isso, nós temos o nosso primeiro Bei, o Bei da resistência, o Rhino. Nosso próximo tipo é o tipo defesa. E agora eu tô com um dos representantes desse tipo que é um dos meus favoritos. Esse tão conhecido por muitos, o variante Lucifer. Bom, como dá pra perceber, ele tem um design deveras agressivo, mas não é um agressivo pra bater. Não de frente, e sim bater o que vai bater nele. O que eu quero dizer com isso? Tem um design agressivo pra poder defender o que os caras vão fazer com ele. Perceba a estrutura dele também olhando assim, é bem redonda.
Olhando mais de perto também tem como perceber esses pontos dele que são bem abertos, né? Pra contra-ataques e tudo mais. Porque é isso que um tipo de defesa faz. Ele ataca de volta aqueles que atacam ele primeiro. Tendo também uma base larga, em bons casos, como por exemplo, aqui o Driver Mobius, ou então até mesmo outras pontas diferentes, sendo elas mais redondas, como o Orbit em outros casos de base. E também, uma característica bem marcante neles é sua concentração do peso. Ele fica muito contido, ele fica muito concentrado. Apesar de que o Lucifer tem como principal característica expandir a sua estrutura, né? Expandir uma barreira enorme de borracha, coisa que não tem no meu porque ele despertou. Mas, enfim, esse seria mais ou menos o básico de um Bey de tipo defesa. Ele é ainda mais circulado que um tipo resistência, porém ele ainda contém essa básica questão de conter pontos para contra-atacar seus oponentes. E em bons casos é mais potente esses contragolpes do que num Bey de tipo resistência. Só que também sua resistência é mais baixa do que a dos próprios tipos resistência. Esse conceito aqui não se diferencia muito do que é o próprio variante Lucifer, porém é um conceito bem bonzinho para se utilizar para fazer um tipo de defesa aqui, eu diria. Bom, para o próximo Bey, eu decidi ir um pouco mais aprofundado na questão de temática. O que eu fui atrás foi atrás do Grumbeld, um dos apóstolos da série Berserker. No caso, a série de mangás, que também tem um anime, mas eu recomendo você só ficar no mangá, porque é muito ruim mesmo. Enfim, eu decidi pegar a forma de apóstolo dele transformada, né, de bicho, que ele é um dragão cristal. E catapimbas, o bicho é inteiro de cristal. E é muito massa. Quis extrair essa essência dele e botar no Bey. Tanto é que tá bem no centro dele. E tá aí. Acho que eu vou chamar de Crystal Dragon. Nosso próximo tipo é o tipo equilíbrio. Tipo esse que, na moral, convenhamos, tem muita gente que decide usar, pelo amor de Deus. Principalmente como base, o Spriggan. O Spriggan, que eu usei aqui para representar o tipo equilíbrio, é o World Spriggan. Que já que é uma versão atual do Spriggan, é uma versão legalzinha dele para dar uma noção de como que funciona um tipo equilíbrio em si. O tipo equilíbrio, podemos considerar que é o segundo tipo mais complexo que se tem no Beyblade, porque ele junta características de todos os três tipos primários: defesa, ataque e resistência. Às vezes dando prioridade para só dois tipos, como ataque e defesa, ou então resistência e defesa, como em casos como Alter Chronos e entre outros aí, ou então pegando realmente todos os tipos, que é o caso do Spriggan aqui. Podemos notar que ele tem uma superfície bem circular, até mesmo contendo também pontos de contragolpe bem interessantes. Tão interessantes que até mesmo podem ser considerados não pontos de contragolpe de tipo defesa, mas sim contragolpes de tipo ataque mesmo. Sua ponta também é interessante, sendo basicamente uma ponta que pode ficar no centro, ou então atacar, já que tem essa capinha de borracha, sendo o Unite no caso, né, pra quem conhece, velha guarda aí, lá de Dual Layer. Outra coisa, a questão é de várias mecânicas às vezes, como por exemplo o Spriggan aqui tem essa camada de giro livre aqui no chassi 2B, que permite ele poder defender os golpes aqui. Não só isso, como também tem como a gente inverter a estrutura do Spriggan e fazer ele girar na direção oposta à que ele gira normalmente. Normalmente ele gira pra direita, e aqui está no modo que gira pra esquerda. E assim também travando essa camada que girava livre aqui no chassi dele, tornando ele um bem muito mais ofensivo e é um modo que eu gosto bastante de usar, confesso pra vocês. Isso sem falar esses amortecedores aqui, né, que na verdade são stoppers, pra impedir a eclosão dele, mas servem mais como amortecedores mesmo. Então, o básico de um tipo equilíbrio, até dá pra gente dizer que é realmente indefinido. Dá pra gente dizer que ele pode ser pesado, ou então leve. Dá pra gente dizer que ele pode ser mais agressivo ou mais defensivo. Dá pra gente dizer que ele pode ter ou não muitas mecânicas. Mas uma coisa que a gente sabe mesmo, do tipo equilíbrio, principalmente quando em relação à ponta, é que eles sempre mesclam alguma coisa que pode contra-atacar, tipo, tornar ele do nada um tipo de ataque pela arena, ou então deixar ele tipo de defesa ou resistência no centro. E isso é uma das coisas bem interessantes que praticamente quase todos os tipos de equilíbrio tem. Considerando as características básicas de um tipo de equilíbrio, eu decidi por optar de botar essa silhueta aqui para o próximo Bey que eu fizer, o Bey que eu vou fazer aqui do tipo equilíbrio. É um pouco aqui, sim, né? Mas vamos ver o que a gente vai dar. O que eu usei de base pra fazer esse Bey dessa vez foi um tigre branco. Mas não um tigre branco de Beyblade, sim o tigre branco dos Bidamans, o Craze Hydra. Bom, eu decidi fazer não muito defensivo esse Beyblade, assim, um Bey de equilíbrio um pouco mais ofensivo mesmo. E com a mecânica do Union Achilles mesmo, na verdade do Infinity, só que é com o estilo do Union, porque tipo, o Union é um pouco defensivo sem a Union Sword e depois fica bem mais ofensivo com a Union Sword. Aí só que eu fiz isso como se fosse o padrão do Infinity. Aí ele fica bem mais ofensivo com essa Infinity Sword aí nele e bem mais defensivo sem ela. Vou chamar ele de Raydra mesmo. Chegamos no último tipo de Bey aqui para se aprender a ser desenhado. E nada melhor do que pegar o representante do tipo ataque,
a própria Valkyrie. Na versão mais forte que eu tenho dela, a Brave Valkyrie. O tipo ataque, por mais que não pareça, é sim o tipo mais complexo que a gente tem em todo o Beyblade, principalmente agora em Burst. Porque em Burst a gente teve muito, mas muita coisa diferente para aspectos de ataque. Mesmo que com mecânicas semelhantes, mudadas de formas pequenas, mas que mudam bastante. Tipo, a primeira vez que a gente viu borracha para ataque não foi nem aqui na Valkyrie, e muito menos no Judgment Joker, mas sim no Vice Love, porque aquela mordida vociferante dele. Aquelas coisas vermelhas nele eram feitas de borracha para poder pressionar seus adversários. Não funcionou muito bem. Depois veio o Judgment Joker, só que era um bait de equilíbrio, não um bait de ataque em si, mesmo usando para combos de ataque. E agora sim, a partir do Valkyrie a gente vem e tem lâminas reais de ataque para poder emborrachar os inimigos, por assim dizer. Não só isso, como o tipo ataque é o tipo de bait que tem mais variações de peças, porque o tipo ataque tem muita possibilidade para o próprio ataque em si. Valkyrie é um desses tipos. Ele possui lâminas que são feitas para cortar o ar, né, por assim só, né, delas estruturalmente assim, em slashes, porque é um dos tipos de ataque dele. Ele dá slash attacks, golpes cortantes, junto com essa fricção para gerar mais impacto nesses slashes que ele dá. E como nós sabemos, não nos prendemos só a isso. Temos o Longus, por exemplo, que ele bate com metal e várias pontas dele. O meu Leviathan mesmo, por exemplo, que é parecido com o Longus, mas ele tem a junção desses estilos de combate, juntando os smashes, os slashes, os uppers e ainda com o próprio metal. Tipos de ataque mais rápidos, como o próprio Super Hyperion, ou então a primeira Valkyrie, ou então a Victory Valkyrie mesmo, já que são bases primários dessa questão do que é o tipo ataque. Sem contar mesmo a questão das pontas. Pontas mais finas, pontas mais grossas, pontas feitas de plástico, metal, borracha, como é o caso do Evolution aqui, que tá gasto. Pontas que são mais redondas, que também tem o mesmo esquema de despetar, pontas mais baixas, mais altas. Tudo no tipo ataque é projetado para eles darem ataque. Ataques de diferentes modos, ataques de diferentes jeitos, velocidades e estilos. Ataques feitos única e exclusivamente para poder acabar com os inimigos, independente do tamanho, do formato, do peso que eles terem. Isso é o padrão do tipo ataque. Tudo neles é feito para poder atacar. Essa é a complexidade do tipo ataque. Porque mesmo que seja algo falando simples, não é simples. Você tem que saber lançar um bait de ataque. Você tem que saber o que o seu bait de ataque vai fazer. Você tem que saber qual é o bait de ataque que tá na tua mão. Você tem que saber tudo isso. Não é um simples bait de equilíbrio que se você lançar na borda ele vai acelerar mais. Um bait de e ficar no centro, um bait de resistência ou defesa que você só vai lançar e deixar ele lá parado. É um bait que vai correr pela arena que nem doido. Ou então controlado. Porque você tem que saber qual é o estilo de combate que você vai querer. Mas Pedro, essa questão de estilos de impacto, até mesmo o tipo de defesa tem. Uma defesa mais cortante, uma defesa mais pra esmagar o oponente, mas isso tudo vem a partir do tipo ataque, porque eles são o tipo que bate, ele é o tipo feito pra bater. O tipo de defesa é feito pra segurar os impactos que o tipo ataque vai desferir, com estilos de impacto que o tipo ataque vai sofrer contra ele. Pegando aqui o World Spriggan como exemplo, a gente pega como esse ponto aqui em específico, um impacto que segure essa fricção que o Valkyrie pode causar nele. Eles são feitos com base principalmente no tipo ataque. É o tipo ataque que molda o jogo de Beyblade, porque eles são os únicos que vão cair matando em cima de você. E é por isso que tem muito mais peças no próprio jogo do tipo ataque do que peças do tipo equilíbrio, que na verdade são as segundas peças que mais tem coisa. Mas ainda assim, as do tipo ataque são as que tem mais coisa, mais variedade, porque são estilos diferentes pra derrotar combinações diferentes, não importa o tequinho que você mudar, são feitas várias combinações. Por mais que seja um formato simples, cada lâmina no tipo ataque conta. Cada ponto de impacto conta. Porque se você não derrotar o seu inimigo, você já era. E é por isso que o tipo ataque é o tipo mais complexo de todo o Beyblade. Seja Bakuten, seja Metal Fight e seja Burst. E é por isso que também, como eu não fiz nenhum bait do tipo que gire para a direção esquerda, né, e sim para a direita, eu vou pegar esse Valkyrie aqui e vou inverter ele e transformar em um outro bait. Esse bait de ataque eu tô pensando já faz um bom tempinho. Eu queria juntar o conceito de uma baleia com o ferrando Chainsaw Man. Sim, eu me arrisquei. Eu não sei se eu vou manter ele no tipo de ataque de giro à esquerda, mas o foco dele é ser slash attack e ter muitos pontos. Pontos serrilhados com uma real motosserra. E por isso, eu vou chamar ele de Chainsaw Whale.
Olha só que beis maneiras a gente conseguiu fazer, não é mesmo, galera? Bom, mas o tutorial ainda não acaba por aqui, né? Porque senão estaria bem completo. Porque a gente sabe agora como desenhar um bey de cima assim, né? E tal, poder fazer. Mas a gente não sabe ainda, pelo menos vocês não sabem. E eu vou ensinar pra vocês a desenhar com um conceito bem básico. Como fazer um bey de lado, um bey de perfil, para vocês poderem se aprofundar mais nessa questão de anatomia de um peão. Olha, pra falar a verdade, é bem mais fácil do que parece. Observe com atenção. Ainda não conseguem ver? Deixa eu dar uma ajudinha pra vocês. Ah, conseguem ver agora? Pois é, beys não são tão difíceis de compreender quando a gente bota em formatos geométricos, não é mesmo? Quando a gente bota formatos geométricos à mesa e comparamos com um bey de lateral, não é muito diferente. Um trapézio pode muito bem representar uma ponta, dependendo se for fino ou mais grosso, num ângulo diferente. Triângulos podem muito bem representar os seus upper attacks. Outros triângulos podem representar smashes attacks e outros mais, sem falar em outros retângulos que representam uma base do bey em si. Beys não são tão difíceis de compreender quanto a gente pensa, pelo contrário, nós fizemos de uma maneira um pouco mais prática, podemos entender muito melhor como a gente pode desenhar um bey e suas peças em um todo. Quando a gente pega para desenhar um disc, por exemplo, assim, fazendo dois quadrados aqui, aí esses dois retângulozinhos aqui e o círculo, né? Aqui vamos deixar como um círculo mesmo, não ser muito diferenciado de outras coisas. Sim, já temos até uma margem aqui para deixar ele um pouco mais 3D, botando uns ângulos mais ou menos assim, por assim dizer, nele. Mas se a gente pega aqui de lado, a gente percebe que é mais poligonal ainda. Percebemos que uma estrutura de um disc e de driver, por exemplo, não é algo tão difícil assim. Eu desenho assim mais ou menos, bem rápido até, por causa que é memória muscular. Eu desenho base de Burst desde que eu me conheço por Burst, é sério, é muito tempo mesmo. Desde que eu descobri meio de Burst, eu meio que aprendi, meio que estudei a própria anatomia dos bays e tal. Então eu sei fazer uns desenhos assim. Podemos até dizer que, tipo, se eu tivesse grana, se eu fosse uma empresa, eu faria muito sucesso. Talvez mais do que até a própria Takara Tomy, cara. Tipo, eu não quero me gabar, mas eu tenho criatividade pra essas paradas. Então eu gostaria até. É um sonho meu? Não, porque é muito superestimado, viu? Isso, então eu não acho que eu vá conseguir isso um dia, mas tá aí. Por exemplo aí, ó, já fiz um Evolution. Isso é uma forma que vai acelerar bem mais a sua questão de poder aprender a desenhar um bey de lado. E quando você quiser se aprofundar mais em ângulos bem mais assim, por exemplo, outras formas poligonais, como por exemplo cilindros, vão poder te ajudar nessa questão. Olhando assim de lado, realmente, o Spriggan parece bem circular e parece ser um total cilindro aqui, não acha? Cones para se representar pontas de resistência, esferas para pontas de defesa e por aí vai, minha gente. Vai muito além e isso vai depender da sua criatividade. Porque é você que vai decidir se você vai fazer um bey, que a proposta é ser um bey imperfeito, que busca uma perfeição por parte de peças extras. Se você vai fazer um bey que de natureza já é muito forte, você vai fazer um bey que tem como princípio ser o melhor tipo de determinado tipo de bey, vai da sua criatividade e da sua vontade criar o seu parceiro. E foi pensando nessas coisinhas pequenas, que eu fiz o meu parceiro e tô com ele até hoje, o Leviathan. O conceito básico dele é ser o melhor bey de ataque possível. Ele usar todo tipo de ataque, com todo tipo possível, na questão das medidas que ele possui, no estilo que ele possui, uma ponta de metal, uppers sendo a base para isso. E ainda por cima, acrescentando essa questão, ele funde todos os estilos de ataque possíveis. E é por isso que eu tenho tanto carinho por ele, porque foi o primeiro bey que deu certo, que deu um hype no canal. É o bey que a galera quer derrotar, é o bey que a galera quer enfrentar. Então,
Eu fico muito feliz, velho. E muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Só tem uma última coisinha que eu quero falar antes da gente poder encerrar o vídeo. Duas coisinhas, na verdade. Primeira, o que é um bait que você vai fazer pra poder fazer em vida real? E o que é um bait que você vai fazer pra um RPG? Baits que são feitos pra você querer fazer na vida real, você idealiza essas coisas, podem muito bem ser adentrados, utilizados pra RPGs. Mas baits feitos simplesmente pra poder ir pra um RPG e meter o cacete em geral, não são feitos, pelo menos em grande maioria, pra você fazer eles na vida real. Fazer um peão de 200 gramas que abre 300 asinhas de burst stopper, você pode até tentar fazer na vida real, mas eu te garanto uma coisa, você vai fracassar. E não é querendo jogar maldade, assim, não, você realmente vai fracassar, porque não é possível, tá ligado? Não dá pra fazer. Eu mesmo, até mesmo os Leviathans de RPG. Aliás, todos os baits que eu inventei, das versões que eu criei, boa parte delas, eu faço, mesmo as de RPG, eu faço elas de uma maneira que eu consiga fazer elas um dia, na vida real, que eu consiga fazer elas terem uma representação boa daquela mecânica. São baits em que você utiliza da argumentação da física, mas pra poder vencer as batalhas mesmo, hein, essas questões e tal. Não são feitos pra você poder ter na vida real, porque até a magia do próprio anime mesmo não é real. Não acontece essas coisas. A gente pode até enxergar, mas real não é. Embora Burst seja mais realista nesse conceito. Muitos dos impactos ferozes que acontecem no anime eu consigo enxergar muito bem na vida real, hein, velho. E isso é uma das coisas mais bacanas que tem Burst. Esse realismo, por assim dizer. Enfim, a Verônica ainda precisa de um bait, não é mesmo? Então eu quero finalizar esse vídeo agora sim, mostrando Axorus Viking. Esse bait que eu peguei de base, não o Hollow Deathsider, mas sim o Judgment Valkyrie do Dragon Valkyrie mesmo, né? Como base. Tendo essa estética de machado e também sendo feito para poder saltar com um disco pesado, não necessariamente desequilibrado. O layer que vai ser desequilibrado e o driver vai ajudar nisso. Sendo uma espécie de remake da ponta do Storm Capricorn, bem muito legal, velho, que pula pra caramba. E tendo esse conceito aqui também, com ele girando aqui de lado e saltando. Esse será o bait da Verônica. Esse é o conceito que eu pegarei e utilizarei para fazer um BDB. É que sério, vocês não vão ter muitos problemas. Existem até mesmo no YouTube base que vocês podem usar para caso vocês façam baits digitais e pegar essas características e atribuir ao sistema. Eu realmente espero que vocês tenham conseguido aprender algumas coisas comigo aqui nesse vídeo. E até uma próxima, galera. Até mais!